Olá pessoal, olá famílias, tudo bem com vocês? Espero que sim. Sou Júnior Buranello, sou psicoterapeuta, trabalho com dependência química há um bom tempo, atendo famílias e atendo também dependentes químicos que buscam recuperação. Caso você precise, deixa aí os seus comentários, procure nas redes sociais o meu contato particular para que nós possamos fazer esse acompanhamento com você. E hoje, dentro desse vídeo, pessoal, eu montei um tema extremamente importante, tendo percebido o momento atual, infelizmente, infelizmente, é doloroso falar isso, mas infelizmente o ambiente, o universo das drogas vem aumentando e cada vez mais as famílias, quanto mais cedo, ainda mais cedo ainda, o seu ente querido se transformando em dependente químico, um alcoólatra, jovens de 18, 17, 20 anos, já com um quadro de dependência avançada. E aí as famílias dentro daquele processo, o que fazer? Qual decisão eu devo tomar? Que caminho eu devo seguir? Devo internar o meu ente querido ou não interná-lo? Então, o tema do vídeo de hoje eu vou falar um pouco sobre a dependência química, família e o processo de internação, tá? Dividir essas três partes para a gente entender um pouco esse universo. O quão complexo é esse momento da decisão. Quando eu começo a fazer esse atendimento e acompanhamento com a família, o objetivo maior é evitar a internação. Eu trabalho com esse objetivo. Vamos evitar a internação. Caso não haja mais saída, a gente perceba ao longo desses atendimentos que o seu ente querido não vem demonstrando evolução, que o pedido de ajuda dele, na verdade, era uma manipulação, uma articulação para ele conseguir manter-se na zona de uso, manter-se na zona de conforto, aí nós começamos a elaborar possíveis planos de ação de mudança, que são o quê? Essas questões de vamos buscar uma clínica, vamos fazer uma leitura do local, vamos identificar o que nós podemos fazer para realmente criar essa mentalização na família, porque existe sim essa autocobrança, a família sente-se culpada, a família sente-se responsável por tudo aquilo, tem medo, tem insegurança de que aquele momento, se internar ele vai sair mais revoltado. Então, o objetivo aqui nesse pequeno vídeo é desmistificar alguns pontos importantes de mudança para você familiar, que está passando por esse processo de buscar, de tomar essa decisão, internar ou não interná-lo. Então vamos lá, fica comigo até o final, que eu acredito que vai ser um vídeo extremamente importante para você tomar algumas decisões. Famílias, então o vídeo é esse. Vamos falar dependência química, família e o contexto do processo de internação. Então, a dependência química em si, ela é uma doença, desde 1951, reconhecida pela Organização Mundial da Saúde. Se você buscar aqui nos meus outros vídeos, aqui no canal do YouTube, no TikTok, lá no Instagram, eu falo muito sobre o que é a dependência química e como ela descaracteriza o ser humano, o processo evolutivo dela. Mas eu vou fazer um pequeno resumo aqui, só para você entender o quão complexo é esse movimento, que não é tão simples assim, somente fazer a pessoa parar de usar droga. Por isso que precisa realmente de uma atenção específica dentro desse contexto, analisando o perfil da doença. Eu preciso entender que há áreas que precisam ser atingidas e atacadas. Eu, como psicoterapeuta holístico, fazendo os meus atendimentos, eu procuro entender a raiz dos problemas, desse problema. O que desencadeou a dependência química. Há inúmeros fatores biológicos, sociais, biopsicossocial, e agora espiritual. É uma doença biopsicossocial e espiritual. Eu preciso identificar quais são os fatores genéticos ou quais são os fatores sociais que levaram essa pessoa a desenvolver o quadro de dependência química. E eu uso muito dentro dos meus atendimentos a ideia de que todo vício esconde um possível trauma. Ou seja, são os traumas emocionais gerados pelo nosso inconsciente, as nossas memórias, e que ficam enraizadas no nosso inconsciente, que de alguma forma elas são usadas como subterfúgios, caminhos neurais para fazer essa ligação entre o desejo já do corpo, do organismo, e a continuidade, a vontade de continuar usando. Então, esse mecanismo
mecanismo da dependência química que às vezes as famílias não conseguem entender. Esse seu ente querido, ele foi sofrendo alterações. Ao longo dos anos de uso de droga, a mente dele já não pensa mais de forma tão correta como antes, né? As emoções dele já não são mais elaboradas como antes. Você percebe que é uma pessoa mais inquieta, mais irritada, mais instável emocionalmente, muito emotiva, né? De repente ela está feliz, de repente ele está triste. Então existe essa desregulação, porque as drogas, elas vão modificando tanto o circuito de recompensa, quanto a parte cognitiva aqui no córtex pré-frontal, que é a parte de decisão e ação. As decisões vão ficando cada vez mais impulsivas, porque as suas emoções, as leituras emocionais são impulsivas e muitas das vezes irracionais, no sentido de não identificar aquele padrão de comportamento social. Essa pessoa já não tem mais. Você já observa que há esse problema, esse caos está se instaurando ali. A pessoa já não consegue mais estabelecer compromisso com a sua vida, falta o trabalho, é a evolução da doença. Né? Na família, a família é sempre o oponente, né, de tudo aquilo que ele está querendo viver, a família que prejudica, a família que faz mal, a família é o problema para ele, né? Porque você é familiar, logo que você percebe que ele está perdendo o controle, você tenta fazer o quê? Chamar esse controle para você, tomar posse daquela vida, né? Porque é o seu filho, é o seu ente querido, amado, né? É o seu sobrinho. Então você percebe que tem algo errado, o movimento é óbvio você tentar neutralizar isso, trazendo o controle da vida dele para você. E aí é onde a gente percebe, é por isso que eu oriento as famílias para entender essa leitura, que você não vai conseguir controlar o comportamento do outro. É onde a gente precisa criar uma boa comunicação. Aí como a comunicação ela começa a partir do momento que eu sei fazer uma leitura sobre as minhas emoções. Você mãe, você pai, por isso que eu falo para você, busque amor exigente, busque uma terapia, para você conseguir elaborar as suas emoções de uma forma muito mais firme, assertiva. O primeiro movimento, né, nesse processo de mudança é mudar o ambiente interno, o seu ambiente interno, e depois expandir isso para a família ali. A sua mudança poderá ocasionar um impacto no comportamento do outro, mas o primeiro estágio é você mudar os seus comportamentos. Eu sempre falo assim, eu preciso identificar quais são os meus comportamentos que estão condicionando, que estão favorecendo o comportamento dele dentro do uso de drogas e de álcool. Né? Eu estou levando álcool para dentro de casa, eu ainda estou tomando minha cervejinha, quando faço churrasco, deixo, né, o pessoal fazer festa lá e cervejada. Eu tenho que entender que eu já tenho um ambiente ali adoecido. E para ele que tem se tornado um dependente químico e um alcoólatra, é muito perigoso. Então eu preciso montar essas estratégias. Estratégias de enfrentamento, estratégias no qual eu vou modificar o ambiente familiar. Né? Eu sempre falo assim que é reduzir, né, essas possibilidades de uso de drogas. Tá? Eu não estou me opondo a ele, porque se ele quer continuar usando, isso aí vai ser uma decisão dele, vai ser um processo. Mas dentro do meu ambiente, do ambiente familiar, eu já não vou aceitando mais. Chama-se estreitamento de repertório. Eu estou estreitando o repertório de uso desse adicto. Tá? E aí, famílias, conforme eu fui dizendo para vocês, você tem que perceber em que fase que esse seu ente querido se encontra. Né? Dentro de uma comunicação limpa, aberta, né? O pedido de ajuda, se há o pedido de ajuda. Na grande maioria, quando há um pedido de ajuda, é porque ele já se encontra num caos, né? A esposa está largando, os filhos já não querem mais ver, já não tem mais trabalho, os pais estão querendo botar ele para fora de casa, então daí ele pede ajuda. Então aí já não tem outro caminho, vai para internação. Mas a grande maioria apresenta essa resistência. Por quê? Porque a droga ela tira isso da pessoa. Ao pensar em ficar sem a substância, a pessoa fica extremamente instável. Por quê? Porque ela não consegue imaginar a sua vida nos dias ruins sem a droga. A droga ela tomou tanto essa parte da vida da pessoa que ela criou uma relação afetiva com a droga, e a droga ela faz parte da sua relação, né? Minhas emoções e os de drogas. Tá? E aí quando você percebe que realmente as coisas estão evoluindo
já há uma perda de controle, ele não consegue mais trabalhar. Já na grande maioria, todos perderam o emprego. A família já não aguenta mais, as coisas estão sumindo de casa, a comunicação está totalmente horrível, né? Já temos estágios de agressão verbal, agressão física. Famílias, esse é o momento pelo qual você tem que começar a pensar na estratégia de uma internação, né? Precisamos modificar isso, tá? Quando você chega nesse estágio, quando você chega nesse momento que já não há mais comunicação, no qual há muita, né, discussão, o ambiente está hostil, o ambiente está adoecido, a família está fragilizada emocionalmente, ele não aceita conversar sobre o problema, ele não aceita a aproximação de vocês, ele não se vê dentro de uma clínica, ele continua cometendo delitos, inúmeros perdões e nada modifica, as coisas de casa continuam sumindo e esse é o momento. Esse é o momento de começar a buscar informações sobre o que é uma internação compulsória e involuntária, no qual você já ofereceu todo o suporte, ofereceu para ele ir em médico, tomar medicação e nada resolveu, faz terapia, não resolveu, e aí sim, você, né, se vê rendido e penso, né, para essa ideia de buscar uma internação. É um movimento simples? Não, não é um movimento simples, por isso a ideia do vídeo. Você familiar nesse processo todo, às vezes as decisões elas têm que ser pautadas em cima daquilo que você está vivendo. Está vivendo um ambiente extremamente difícil, você não está mais suportando estar onde você está, né? Essa pessoa ela tem deixado todos emocionalmente fragilizados, nervosos, irritados, descontentes, depressivos. Então é o momento de buscar a internação. E aí a orientação é: vá, né, nas redes sociais, busque informação sobre os locais, veja quais são as clínicas que oferecem um bom tratamento, para você buscar o melhor tratamento dentro da sua condição financeira, né? Tente conversar com os profissionais antes da internação, busque essa orientação. Às vezes as famílias estão ali, naquele momento tão pautada pela emoção, né? Gera uma emoção, desregulação emocional, né? E que as pessoas agem pela emoção. E eu oriento vocês, temos que ter uma boa leitura de todo esse movimento, né? Para buscar uma informação sobre o lugar, sobre os profissionais que estão ali, busque referências, se ali é um lugar que realmente oferece tratamento. Não faça nada pelo impulso, né? Não faça nada pelo momento. Pô, ele chegou bêbado hoje aqui, eu vou internado, porque muitos depois ficam se sentindo culpados por aquilo. Mas tenha ciência de que todo movimento foi gerado através daquilo que você vinha vivendo. Se você chegou nesse momento no qual você não está suportando mais, é porque sim, algo está errado. E não é culpa sua. Você tentou oferecer todos os suportes necessários. A pessoa não vem aceitando as suas ajudas. Entenda que esse ato é um ato de coragem, de amor. Você não está punindo ele, porque internação não é punição. Internação é ajuda. Ajudar ele a devolver a vida dele, o controle e a autonomia. Às vezes as pessoas pensam que a clínica é um ato de punição. Na verdade, o ambiente clínico é um ambiente no qual, se você colocar ele numa clínica realmente profissional, é um ambiente que não é a casa dele, não é nem para ser, mas é um ambiente que ele vai ter um envolvimento social com outras pessoas que estão passando pelo mesmo problema, vai ter acompanhamento com profissionais, vai começar a entender um pouco sobre a sua doença, vai começar a entender um pouco sobre a dinâmica de mudança e tratamento, e recuperação e vida, né? Aqueles que começam a se interagir com o processo vão começar a passar pelas experiências mais malucas e ao mesmo tempo mais dinâmicas e mais maravilhosas da sua vida, que é o autoconhecimento, coisa que a droga acabou tirando, a pessoa nem se conhece mais. Então é um processo de permissões. Claro, tem sempre aqueles que vão exercer um pouco mais de resistência, vão ficar um pouco mais redutível, vão falar besteira para a família em ligação, mas assim, famílias, entende uma coisa, esse ato é um ato de mudança. É muito melhor do que você pensar na ideia de que, meu Deus do céu, ele vai para uma clínica, vai preso, vai para uma cadeia, vai para uma prisão, né? Ou quem sabe, meu Deus do céu, perder sua própria vida.
Entende? Então, a clínica ela vai oferecer ele esse ambiente, que não é para ser um ambiente mais gostosinho, não é para ser resort, é para ser um ambiente que ofereça respaldo, né, técnico dos profissionais que ali estão, seja um ambiente saudável, seja um ambiente espiritualizado e que possa realmente devolver essa sanidade mental para o seu ente querido. E enquanto isso, o que você faz? Você alimenta a sua base, a sua estrutura emocional, você continua buscando orientações sobre a doença, aprendendo sobre os seus comportamentos e aquilo que você precisa mudar, porque muito do processo de volta dele vai depender de como você vai também se comportar, para que você não seja mais aquele ponto do desequilíbrio dele, né? Para que você como família consiga de alguma forma mudar o ambiente familiar, oferecendo sempre respaldo, ajuda, apoio, participação nesse processo todo, aprender a lidar com as incertezas desse momento, porque é um momento difícil, mas não é o fim. Sempre, né, para terminar o vídeo aqui, eu sempre falo para minhas famílias que eu atendo, que esse processo de amor, de coragem, e entendam uma coisa, aqui na clínica não é o final, é o recomeço de uma nova vida. Eu até falo para os meus acolhidos, para os meus pacientes assim, quão reconfortante é quando tudo aquilo que eu imaginava ser o final era apenas o começo. Ou seja, esse processo é apenas o começo, não é o final. Não é punição, não é abandono, não é raiva dele, é porque você o ama demais. Por mais difícil que seja até você tomar a decisão, a partir do momento que você decidiu, faça com clareza, faça com certeza e vá até o final. E faça ele entender, né, que esse momento é para ele se reconhecer novamente, organizar a sua vida e passar pelo processo, né, de recuperação. E que você estará o acompanhando com muito amor, carinho ou esperando aqui fora. Tá bom, pessoal? Mais uma vez, muito obrigado, que Deus abençoe todos vocês. Eu sou o Júnior, né? Agradeço mesmo sempre pelo carinho de vocês. Mande aí seu comentário se você gostou do vídeo.